Salve, queridos roqueiros e rockstar, esse é o podcast do canal Rockeral. Eu sou Elias Martins, esse é Edu Megali. E aqui, ó, já antes de apresentar o convidado de hoje, já vou te pedir para se inscrever no canal, dar aquele likezinho maroto aí, porque isso é muito importante pra gente, tá bom? E a gente tá aqui hoje com esse convidado incrível, mais um mestre que nos deu a honra aqui da presença no nosso podcast, Geraldo Incubus Minelli. É isso? Acertei? Isso, GG para os íntimos, é isso? Exatamente. Tá bom. Olá, valeu, um abraço, prazer estar aqui com vocês e vamos lá. Legal. Cara, eu vou começar esse aqui rapidamente, porque assim, uma grande honra estar te conhecendo hoje. Eu não contei esse assunto antes, exatamente para falar dele agora. Eu era um daqueles moleques lá da porta da Cogumelo, que ficava na porta da Cogumelo. Então, assim, essa história, a história do sarcófago, nós vamos contar um pouco aqui hoje, tem uma parte muito marcante, assim, para mim, porque eu estava muito empolgado de estar comprando um álbum do sarcófago, eu nem olhei direito a capa. E fui lá na Cogumelo, comprei, peguei aquilo, cara, fui abraçado com ele no ônibus, cara. Aí eu olhei a capa e falei assim, meu Deus, vou ter que esconder isso na hora que chegar em casa, eu não posso entrar com esse disco. Então a minha pergunta, cara, que eu queria começar é exatamente sobre isso. Por quê? Se hoje, cara, já é uma coisa que, né, a gente já, né, hoje é mais tranquilo e tal, mas eu fico pensando, cara, na época, eu tive que esconder o disco para entrar dentro de casa. Como é que era lidar com isso, cara? Não só na agressividade do som, mas na agressividade das imagens e das coisas. Como é que funcionava isso, bicho, na época? Cara, o álbum era o Inri, o Rotting... Era o Rotting, O Inri, o primeiro? Não, o segundo, o Rotting, né? ok. Era Jesus com a... Sim. Então vamos lá. Eu também era um porteiro de cogumelo, igual a vocês. As bandas também estavam lá, né? Então acho que a gente já deve ter trombado lá. Você um pouquinho depois. Eu também tinha que esconder, né, algumas coisas dentro de casa, né? Porque era uma coisa que à época era um pouco agressiva e muito ousada, né? Para o contexto de Belo Horizonte. Né? BH era uma cidade muito católica, né? E sequer em alguns lugares a gente podia falar que você não era católico, que não era cristão ou que contestava. Naquela época, em 80 e alguma coisa, 86, 87... Já fazia cara feia, né? Já era dessa forma. Hoje as coisas estão um pouco mudadas, mas esse problema que você teve, né? Nós também tivemos. Pois é, mas vocês eram uma banda, né? Sim. E tinha que... Olha pra você ver, a gente era uma banda que tinha que esconder algumas coisas da banda em casa. Né? Muitas vezes o que acontecia? A gente ensaiava primeiro na minha casa e depois a parte mais pesada era lá na casa do Zéder, que era o guitarrista do Inri, e o Dudu, o baterista, os dois irmãos. Mas o pai deles não entendia porra nenhuma do que a gente estava falando, aquelas letras, estava lá em cima. A única coisa que eles queriam era nos manter dentro da garagem para tomar conta da gente. É assim que funcionavam as coisas naquela época. O Cláudio do Overdose ensaiava lá, né, na garagem da casa dele. Tipo, e assim, melhor fazer isso do que ir pra rua, né? Aí depois rebelou um pouquinho, né? A gente ensaiou com o Chacal muito tempo, mas também numa casa que era de uma pessoa, o Magela, né, que andava muito com a gente. Aí começou a dividir. Depois o negócio ficou mais largado, porque os vizinhos, na floresta, nós estouramos os vizinhos onde era a minha casa. Lá no Nova Suíça, que era a casa do Zéder e do Dudu, também estouramos vizinhos. Então a gente ia ficando meio que sem lugar e não existia estúdio de ensaio. É verdade. Não tinha, cara. Então, eu não sou dessa época. Mas, assim... Não precisa humilhar, não. Não precisa tirar onda, não. Você só fala assim aqui. Eu não peguei esse... Não peguei. Mas, cara, eu lembro uma coisa que me marcou muito foi assistindo o Detroit Rock City do Kiss, que a galera ia pra porta dos shows. E isso aconteceu, inclusive, no Mineirão. Quando o Kiss veio tocar, eu tava vendo uma reportagem que eles... que o pessoal ia pra porta pra, tipo assim, manifestar contra a banda tá tocando, né, cara? E teve algum caso, assim, com vocês, que era desse jeito? Tipo, a galera ia pra porta do show de vocês pra não rolar? Não teve, nunca aconteceu. Acontecia treta da época, briga, essas coisas. Normal. Hoje em dia, isso aí acho que não acontece mais. A geração metal, rock no geral, o pessoal quer ir no show, mas com o sarcófago não. Então eu vou te falar, eu estava no show do Kiss no Mineirão, né, e era o maior saco entrar porque tinha uma porrada, né, de manifestação religiosa, eles davam um panfletinho pra gente, né, manifestando contra o show do Kiss,
Né? Não foi o meu primeiro grande show, não, que o meu primeiro grande show foi o do Peter Frampton, que veio em BH naquela época, quando o Peter Frampton era o cara. Eu fui nesse show, fui no Kiss e no Jethro Tull. Aí no show do Kiss, aí foi uma coisa muito legal que realizou BH, essa geração minha, que era Cláudio, o pessoal de Santa Teresa do Sepultura, o Paulo, né? A gente chamava o Paulo de Paulo Kiss, o Paulo Xisto. Né? Então a gente tinha, né, aqueles negócios de colecionar aquelas coisas do Kiss, do Alice Cooper e uns mais avançadinhos do Slayer, que já aparecia naquela época, a Sept, mas eu gostava mais era do Kiss e do Rush. Né? Então eram as minhas bandas prediletas e o AC/DC. E nós tivemos nesse show, e esse show foi legal, que encontrou todo mundo, essa galera toda lá no show do Kiss. Todo dia no show do Kiss. Mas com o sarcófago, por incrível que pareça, né, que eu me lembre, a gente nunca teve uma manifestação assim, não. Nós tivemos, foi algumas letras, porque a gente começou, ainda era o militarismo, a ditadura. Sim. Algumas letras que a gravadora tinha que mandar tudo aquilo lá para averiguação na Polícia Federal, e algumas letras, eles não proibiam da música estar lá, não, só não colocar as letras. Isso aí tá lá nos encaixes daqueles discos lá daquela época. Do Hort mesmo teve. 85, 86, até a época do Rotten acontecia isso. Eu sempre nos podcasts, eu sempre gosto de entrar nesse assunto, porque muita gente não... Assim, o mundo mudou, né? Então tem uma galera agora que vive no mundo digital e não conhece muito da história, né, da própria cidade, né? Então, só para a gente dar uma timeline aqui certinho, em todos os lugares que você pesquisa o sarcófago, ele está de 1985, mas você, aqui fora das câmeras, você contou que já começou antes, 82, vocês já estavam juntos já, né? Podia contar só um pouquinho para a gente desse início até... a gente conseguir uma... Por volta de final de 82, né, nós conseguimos montar a banda. Como é que era montar a banda naquela época? Era tipo assim, encontrava nós três, vamos montar uma banda. A banda ficava um ano, você só imaginando, sem tocar, um violãozinho na mão, era isso. Montar uma banda era isso. E final de 82 para 83, a gente consegue realizar os ensaios. A banda tinha o nome de Painted, né? De Painted. Nessa época o Black Sabbath já tinha contaminado a gente. Aí o que acontece? Então a gente ficou com esse nome. E o Overdose também já surge ali naquela vibe ali. E o que acontece? Uma época o Overdose queria mudar o nome, ia ser Sarcófago, a gente estava querendo mudar o nome. O Overdose acabou de não optando por Sarcófago. O Zeder, que é o guitarrista, né, fundador, né, do Painted, do Sarcófago, junto comigo e o Dudu, o que acontece? Ele falou, Cláudio, se você não for usar o nome, porque a gente sempre foi muito amigo, o Cláudio, né, com a gente. Aí o Cláudio, não, nós vamos continuar como Overdose, porque tinha 2 Overdose em BH. Um que tocava covers de Simon Garfunkel, e o Overdose, que a gente conhece. Foi bom que vingou Overdose. Aí, o que acontece? Nós mudamos o nome para Sarcófago. Isso é um pouco antes do Wagner entrar para o Sarcófago também. E até essa época ele era do Sepultura. E o Sepultura surgiu ali em 84, 85, também com a mesma vibe. Eu posso te falar isso aí com muita propriedade, porque a gente convivia muito perto ali. Né? E tem uma banda que antecede todas essas, que chama Sagrado Inferno, que é com o Silvinho. E tem uma outra banda que é pouco falada aqui em BH, eu tô falando dessa linha, né, da gente, né? Que era a Banda do Lixo, né, do meu amigo Ulisses, que era o baterista, que era uma banda punk, né? Uma banda punk que tinha muita influência em Dead Kennedys, English Dogs, isso é uma banda que, né, que surgiu e foi um negócio muito rápido. Né? E o Sagrado Inferno é a primeira banda de heavy metal de BH, e depois veio o Overdose. Então o Sagrado Inferno, Overdose e vocês. Sarcófago e Sepultura simultaneamente. Entendi. Ah, tá. Então Sarcófago e Sepultura foi ali... Sim. Porque a gente circulava entre a gente uma coisa assim, quem que imitou quem o nome, né? Porque o nome, né? Sarcófago e Sepultura é um nome similar. Sim. Né? Aí fica pensando, esse existiu porque alguém teve isso ou não teve? Não teve. Foi dessa forma que eu te falei. A gente estava saindo daquele nome em inglês e queria colocar um nome em português. Inclusive o Sarcófago cantava em português. Olha aí. Cantava aquela música Seitanos, era Satanás, Satanás, era assim mesmo, saca? Né? E tem registro disso. E o Sarcófago ainda tem registros ao vivo antes do Sepultura.
né, em shows que o Sepultura ainda não tocou. E o Sepultura tem um registro também, que é no Barroliche, junto com o Overdose, com o Wagner, ainda tocando. Tá. Né? E tem um grande festival que teve lá no Oasis, em Santa Teresa. Sei demais. Esse festival tocou Overdose, Sarcófago, o Metal Massacre, que era a banda do Silvio Bibica, que o baterista era emprestado do Dudu, do Sarcófago, que era um negócio desse jeito. E tem uma curiosidade que tinha uma banda chamada Pouso Alto, que era a banda do Samuel Rosa do Skank, que foram os que ganharam o festival, né? Que era no Festival do Oasis. E teve também um festival aqui em BH chamado Hoje é Dia de Rock, do Dirceu Pereira, né? Que ele tinha um programa que chamava Povo na TV. Né, esse programa, assim, era um programa assim, da TV Alterosa, ele era completamente mineiro, Belo Horizontino, era um programa daqui. E ele fez um festival, e nesse festival teve Sepultura, Sarcófago, Overdose, Chacal, né, Holocausto. Olha aí, que legal, cara. Sacou? Aí já era um pouquinho mais à frente. Aí os registros do Sarcófago vêm do final de 82, o nosso primeiro show era como Painted ainda, a gente falava Painted, mas era Painted, que foi lá no Colégio Helena Pena, lá no Sagrada Família, perto da casa do Paulinho do Whithammer. O que acontecia? O meu irmão, ele fazia parte da associação de pais da escola. Ele falou, ó, tem uma horta lá para cuidar, para fazer o negócio da merenda escolar, vocês tomam conta que eu arrumo o teatro lá da escola. É uma das poucas escolas, né? Aliás, aquelas escolas antigas de BH tem esses teatros. Arrumou o Silvinho do Sagrado Inferno, ele já tinha o Sagrado Inferno, aí o que ele fez? Cara, eu arrumo uma aparelhagem para você. Por quê? O pai dele e a mãe dele são músicos muito famosos aqui da área lírica, que era o coral Handel, né, que tocava em muito casamento. Aí eles tinham muito amplificador, tremedão, aquele negócio todo. Aí. O Silvinho, então, ele arrumava isso pra gente. Aí o Silvinho arrumou os amplificadores, ele não tocou com o Sagrado Inferno, e tocou uma banda chamada Overdose, que era a banda dos covers, que eram uns amigos meus lá da Floresta. Mas a outra Overdose? A outra Overdose dos covers. Entendi. Fomos nós dois que tocamos. E nós só autoral e tocando alguns covers. Quem que era os covers? Made in Brasil, Eric Clapton, Cocaine. Né? E quem que tava lá na plateia disso aí, que anos depois a gente foi descobrir? Paulinho do Whithammer, porque era do lado da casa dele. Ah, que legal. Ele tem as fotos. Uns negócios, eu não digo umas coincidências da vida, assim, mas é um... Paulinho. Bicho, eu morava a 3 quarteirões do Oasis Club, né? Não, eu nasci... Só que eu tinha 10 anos de idade. eu então, nasci assim, eu não sabendo. podia ir, cara. E eu lembro que eu acho que é uma das lembranças que eu tenho de não ter dormido direito, cara. Foi isso, mas não por causa do sono nem nada, não, porque eu queria muito ir, né, cara? Só que eu tinha 10 anos, né, bicho? Como é que fica menino de 10 anos? Né? E essa época do Oasis, as bandas já estavam todas conformadas, né? O Sepultura já era o Sepultura, né? Daquele jeito o Wagner já tinha saído, né? O Sarcófago já estava com o Wagner, o Overdose muito bem alicerçado. O Whithammer foi a primeira banda que eu vi tocar. Eu lembro que eu nasci no Santa Teresa mesmo. Tipo, a maternidade é no Santa Teresa. E eu cresci ali. Meu neto nasceu ali também. E aí eu tinha uma bandinha assim, e o Ted viu a gente tocando e falou, velho, acho que vocês estão precisando ver um ensaio de banda de metal mesmo. E foi o Ted que me apresentou Slayer, eu não conhecia. Eu lembro que ele fez uma roda, ele me aplicou, né? Tem a palavra certa, ele me aplicou. A gente sentou num estúdio do Big Band, que era um estúdio ali no Santa Teresa, da galera tava... Sim. E ele falou com a gente, novo, imagina, ele fez a gente sentar em roda assim, falou, agora vocês vão ouvir metal de verdade. Aí ele botou Hand and Blood, cara, na maior altura. E aí depois, no outro dia... Boa iniciação, hein, cara? E eles estavam ensaiando na casa do Paulinho, no Sagrada Família. Sim. E aí, um estúdiozinho que ele tinha no segundo andar. E eu tenho a paleta dele até hoje. Que ele me deu velho, foi a paleta mais grossa que eu já vi na minha vida. Tá? Eu vou trazer depois do programa, tá? Eu vou convidar ele pra mim. Bom. E eu tenho ela. Então, assim, a primeira banda que eu vi tocar, assim, de metal mesmo, foi o Whithammer. No ensaio e no show. Que eles fizeram no Bar Brasil, junto. Sim. Slayer, o Whithammer e o Toata, do Bruno. É um dos primeiros shows de metal que eu fui, você tava tocando, que foi Sarcófago, Whithammer e... Tinha mais uma banda, peraí. Sarcófago, Whithammer... No ginástico? No ginástico. Foi exatamente... Sarcófago, Whithammer e... Chacal. Chacal. E Overdose, não? Que foi acho que 15 anos de Cogumelo, alguma coisa assim. Acho que tinha Overdose também. Era isso porque Cogumelo, o que Cogumelo fazia? A Cogumelo não só produzia disco. Eu acho que a gente vendo hoje era uma coragem mesmo, né? Dos dois donos da Cogumelo, né? O casal João e Pátio.
Eles produziam disco, faziam shows, financiavam tudo, não tinha dinheiro público de nada, era algum ou outro patrocínio. E eles faziam grandes eventos lá no ginásio, que era o templo do heavy metal mineiro. Bandas que passaram por lá, né? A das Mineiras, Ratos de Porão, né? E muitas outras bandas, Creator, que foi eles que fizeram. A gente pode com dizer Morbid Angel, nós tocamos lá também. A gente pode dizer que a Cogumelo é meio que o berço do metal brasileiro, assim? Cara, é muito. Do metal brasileiro, né? Eu acho que não, mas dessa onda mineira, sim. Né? E o que hoje a gente consegue compreender mais através dos fatos, né? Você vai vendo os fatos. A gente tinha uma ideia diferente do que tinha São Paulo. São Paulo, vou falar São Paulo, mas tinha o Rio também. São Paulo tinha uma onda mais assim, speed metal, um negócio assim, mais punk. Mais punk, né? Mais punk, né? Que tinha bandas tipo Ratos de Porão e muitas outras lá. Punks com a sua... É punk que eu falo da sua... com as várias ramificações. E BH, né? A gente bebia muito na fonte de banda. Isso aí eu posso te afirmar que, com exceção do Overdose, Sepultura e entre outros, e Sarcófago, tipo Ratus, né? Finlandesa, Tervete Cadete também, essas bandas, English Dog, a gente gostava. O guitarrista nosso, Zéder, né, que é um cara que a Noruega ama, né, que a Escandinávia ama, ele bebia muito, ele não tinha esse negócio de guitarrista do Iron Maiden, né, ele gostava do Tony Iommi e desses guitarristas... De riff. De riff, era isso aí. A gente gostava muito disso. Aí somava-se, né, ao gosto que a gente tinha, né, com AC/DC, Venom, o Wagner já era um cara que bebia muito, né, na fonte disso aí, mas daquelas coisas novas. Ele que trazia as coisas novas, ele era muito contemporâneo. Entendi. Então... Né, um cara que ele vive, né, tipo assim, um passo à frente da gente nesse negócio. Aquela inspiração para vocês. O Wagner, que era o Wagner do Sarcófago. Então ele trazia, olha aqui, ó, a banda lá da Alemanha, olha pra você ver essas três bandas. Creator, né? Destruction e Soda, aquela tríade. Pô, cara, que legal. Sem contar no Excite, então ele trazia muito. E o Venom, o Battery, ele era fanático com o Battery. Então a gente ia ouvindo isso tudo. E eu sempre gostei muito de AC/DC, gostei muito da onda do hardcore americano, que um amigo nosso, o Luke, tinha uma banda de hardcore que a gente montou aqui que chamava Freaks, mas mais crossover, né? O DRI, né? Aí tinha lá o Lethal Aggression, o Agnostic Front. A gente gostava, então, somando isso tudo. E tinha o pessoal lá de Santa Teresa também, que é o pessoal do Sepultura, eles também tinham isso. Então, deu algo de diferente desse, é uma coisa mais crua, agressiva, mais misturada. A gente tem dois bateristas, né, que surgiram aqui, que é o Igor e o Diddy Crazy, né, que tem batidas que são cultuadas no mundo inteiro. E quando eu falo cultuadas, não é só os porra louco da Escandinávia, que faz o som porradão igual a gente, não. Muito baterista, muito técnico, que a metranca, que a gente chama de metranca, né, tá rolando aí, tudo em cima do Dudu e o jeito do Igor de tocar bateria meio brasileirado que levou isso pra fora. Então é uma coisa, né, que os anos se passaram e a gente consegue perceber isso, né, com muita força lá no exterior. E assim, a gente tem que se situar que não tinha internet, né? Que isso, muitas das coisas era por 10 carta. anos antes da internet. Você quer me perguntar como a gente fazia? Sim, lógico. Conta pra nós. Acho que o Edu, né, ele é da geração Z menos quanto. Vamos lá. O que acontece? Na época era carta. Você já ouviu falar em telegrama? Sim. Aí depois, né, veio um negócio modernão um pouquinho pra gente, que era o fax. Mas a gente é da época Teve o Telex, né? O Telex. Aí você respeita Aí o que acontecia? Era correspondência pelo correio. E eu gostava de colecionar selo, sempre colecionei selo até hoje. Legal. Então, o que acontecia? Lá no Correio na Afonso Pena, que era o Correio Central, que a gente chamava, naquela época não existia um correio em cada lugar, não lembra disso? Lembro. Era basicamente na Afonso Pena. Depois teve um lá na Floresta, um no Gutierrez, que eu lembro. Aí o que acontecia? A gente comprava as caixas postais. Alugava as caixas postais. Isso. E a gente fazia isso. E a gente pegava o endereço lá dos discos, todos os discos, os vinis, vinham o endereço de correspondência das bandas, da Europa, Estados Unidos e tal, e a gente correspondia com banda. Então a gente correspondia com os caras da Noruega, com os caras do Canadá, do Blasphemy, com os caras do Creator. Aí depois a gente conheceu os caras do Creator, e na hora que a gente viu, o negócio ficou tão intenso, né? A globalização pra gente começou assim.
Aí os caras falaram, era muita carta. Cara, chegou uma época que era tipo assim, a gente dividia as caixas postais para dar conta, recebia 200, 300 por dia. Aí mandava um dólarzinho para comprar um negócio, né, para comprar um flyer, para comprar um negócio da banda. E você vê, e era um negócio assim de tanta honestidade que o cara botava lá $10, né? Ou 10 escudo português, porque não existia o euro ainda, para você entender. Aí a gente chegava e pegava aquilo lá com tudo, com os custos, pegava o selim, colocava tudo lá e encaminhava para o correio para os caras. Com isso aí, você vê hoje, você vê o resultado disso aí. O David Vincent. O David Vincent, né, ele fala pra gente, o Wagner, o Jairo até citou isso, né? Que ele tentava ligar na Cogumelo para conseguir os materiais. A gente mandava os materiais assim para ele. Aí a gente encontra o David Vincent, o Trey, né? Os caras do Mob de Andrew aqui. Cara, não, legal aquela carta que você me mandou. Não, isso aí foi muito legal. Então eles vão repassando a cena para lá e a gente repassando a cena para cá. A globalização se deu através disso. E o Ghost, o Tobias, Tobias Forge, que é o vocalista do Ghost, assim ele adquiriu vários materiais do sarcófago naquela época, um pouquinho depois, e do sarcófago de outras bandas, que ele é fã, The Mish mesmo é uma banda que o cara gosta muito, né? Então os caras... E assim começou a globalização. Não era só o sarcófago que fazia isso. Entendi. O Overdose fazia isso, o Sepultura e outras bandas. Eram umas bandas muito organizadas. A gente tinha um book, né, de foto a foto, de show a show, né, com os endereços, cada um fazia uma parte. Né? O Wagner ficava muito com as correspondências internacionais, eu com as correspondências nacionais, e a gente dividia isso. A gente tomava xingo pra caralho da família da gente, porque ao invés de estar estudando, a gente fazia o quê? Tava respondendo carta. Eu vou falar, eu sei que a gente não pode fazer isso, mas eu faria o mesmo. Com toda certeza. Mas se você era um de nós naquela época, muito provavelmente você seria um de nós pela sua característica hoje. Você não tinha outra alternativa, ia ser isso, entendeu? Ia ser isso. E uma vez que você era contaminado por aquilo, cara, não tinha outro caminho, não. Era isso. Você queria cada vez ouvir uma coisa mais pesada. Inclusive, foi assim que eu cheguei no sarcófago, porque eu tava buscando as coisas mais from hell possível, assim, cara. Aí você ia na fonte, né? Sabe qual que era a maior alegria que eu tinha uma época? Tinha um amigo meu lá na Floresta, a gente tinha uma turma muito boa lá na Floresta, né? Do bairro Floresta, né? Na Floresta, Sei, né? Eu morava na Lopes Trovão. Tinha uma turma ali, né? Que era o Júnior do Easy Rider, que é o Alder. O Alder Júnior isso. no LED 3. E todo mundo estudava no Colégio Batista. Você vai pegar também uma característica, ó, o Zé Balê estudava no Colégio Batista, os irmãos Ricardo... Tá, mas só para dar um contexto pro Colégio pessoal, Batista. O Colégio Batista é um colégio evangélico, né? É um colégio evangélico. Todo mundo estudava, assim, um azar. O Silvio Bibi que estudou no Colégio Batista. Então, a gente estudava no Colégio Batista. Eu acordava de manhã, eu era do semi-internato. Pegava aula 7, saía 5 da tarde. Aí, o que aconteceu? Um amigo meu, né, que a gente chama na Floresta de Sapão, era uma coisa, ganhou um Walkman, que era um toca-fitas desse tamanho, assim, que tinha um fone. De consumo. Aí o cara, não, GG, pode ficar com isso o tempo inteiro. Eu tinha uma fita do AC/DC com meu amigo Silvinho, do Sagrado Inferno. GG, fica com essa fita aí que você vai pirar. Aí eu botava aquele no ouvido, subia a roupa, parecia que a gente tava flutuando. Era isso que você tá falando. Aí depois ia pro Kiss, aí as mochilas da gente, a gente desenhava tudo à mão. Eu tinha um ex-frele de todo tamanho de Gene Simmons na mochila. Chegar lá no colégio, você não pode entrar com esse... Pregava um negócio em cima. Queria deixar o cabelo crescer, não podia. Que tinha que cortar. A gente deixava um pouquinho assim, tava na aula meio assim, né? Aí tinha o disciplinário lá do Colégio Batista, essa turma toda que eu tô te falando conhece. Levanta o pescoço, aí você levantava o pescoço, só escrevia, a gente tinha uma caderneta, tinha uma fotinha da gente, umas páginas que eles iam anotando tudo ali, desde as notas, e mandava para casa. Orelha, e mandava para casa. Mandava para casa. Sua mãe tinha que assinar, mandava sua você cortar o cabelo. Mãe tinha que assinar. Aí amanhã você aparece o cabelo cortado, você tinha que mostrar, porque no outro dia, se você não mostrasse, o negócio só ia gravando. Você ia para suspensão e daí vai. Cara, então, olha que loucura, a galera toda na parada religiosa e o capeta lá tentando, Você chegou a usar blusa de banda por baixo do uniforme? Claro, isso aí era coisa comum. Aí, né, então a gente porque ia a primeira coisa que você queria fazer, cara, deu sinal, bicho. Deu sinal, você já arrancava o uniforme. Saía de lá, saía do colégio, e o Colégio Batista é um colégio muito grande. Sim. Né? Na minha época lá, era coisa de 4.000 alunos por turno. Sim. Então, na hora que saía naquela saída ali do Colégio Batista, aquele imensidão, e a gente ia lá contaminando
E dali a gente fez muita gente que foi pro movimento, né? Viver aquilo com a gente, que virou público, outros viraram banda. E o outro pessoal, o Cláudio estudava, acho que era no Pitágoras ou no Estadual Central, não sei, e era a mesma coisa. Né? Os irmãos Dudu e Zéder estudavam no Frei Orlando, e depois foram estudar no Promove, o Wagner e outras pessoas, e a gente ia fazendo esse movimento, e assim o negócio cresceu. Aí chegou um determinado tempo, que foi ali, né, depois, sei lá, 87, 88, que BH abraçou isso. BH achava legal já você ir para Savassi, aquele tantão de gente, e virou uma coisa normal. E era para ter sido um negócio muito conflituoso, e não foi tão conflituoso assim. Foi de muita liberdade. Então, em cada canto, você sabia que tinha uma banda. E tinha o pessoal de Venda Nova lá, que também vinha com mais raiva ainda do Barreiro, que tem o Chesco, né, do Patológico, que também, e só ia somando gente, só somando gente. E era assim, se transformou num movimento onde abraçava todo mundo, né? Sim. Foi um negócio que ficou grande, assim, uma coisa assim meio que inexplicável, né? Que eu acho que tinha que acontecer aqui. Né? Que chegou num determinado ponto que a sociedade mineira, o Estado de Minas, qualquer coisinha que a gente fazia, Diário da Tarde, você lembra desse jornal? Lembro demais. Desses jornais, eles iam lá e cobriam o negócio mesmo, com uma coisa profissa mesmo, saía no jornal tem toda matéria, hora. Tem matéria de páginas inteiras. Eu tenho jornal em casa, de 2, 3 páginas falando. Tem matéria da Rede Globo local, né? Na porta da Cogumelo, entrevistando os... E, assim, teve uma... acho que foi o Jairo, quando veio aqui, ele comentou sobre a relação, assim, dessa galera de Belo Horizonte, você tinha comentado de São Paulo. E como que foi essa junção, assim, de, tipo, do metal daqui com a galera de São Paulo, assim? Como que foi isso, assim? Cara, isso aí foi muito com as bandas daqui, né, fazendo essa vibe e lembrando que em São Paulo tinha Woodstock. Né? A Woodstock começou a lançar muita coisa, então a gente saía daqui para comprar, né, os discos Picture, os discos importados, a gente corria lá, saía daqui, pegava o busão e ia lá, né, para comprar. Então foi tendo isso aí, com a ascensão das bandas, a gente foi tocar em São Paulo. O primeiro show do Sarcófago fora do estado foi quando a gente estava gravando o Warfare Noise, né, o Warfare Noise. A gente não estava gravando, a gente estava gravando, aliás, aí o que acontece? O João oferecia, né, a gravadora oferecia tantos períodos, e nós estouramos. E a gente não queria fazer o negócio de qualquer jeito. Aí o que nós fizemos? Arrumamos esse show, acho que foi lá no Caverna, para arrumar a grana lá para chegar e comprar mais uns períodos. Acabou que nós precisamos pagar, porque o João Guimarães, que era o dono do estúdio, cara, vocês não precisam pagar isso não, pode acabar de gravar, eu quero ver esse negócio legal. Ele era muito bacana com a gente. Que legal, hein, cara? Né? Aí acabou que, então nós fomos, e pra gente ir pro show, papai e mamãe teve que assinar e levar a gente na rodoviária e botar dentro do ônibus, porque a gente era de menor. Olha que loucura, cara, os caras, tipo assim, destruíram aí. Destruindo, bicho. Isso é que era muito legal, cara. E falar só um pouquinho, puxar um pouquinho pra sonoridade, porque era uma coisa interessante. Você acabou de falar da gravação aí, dos períodos tal, de estúdio. A sonoridade do Sarcófago era um pouco diferente, cara, porque a gente ouvia ou umas guitarras muito abelhudas, umas coisas muito, né, a tentativa de chegar no peso e tal, e o som do Sarcófago, ele tinha uma agressividade, mas tinha uma qualidade ali. Vocês buscaram aquilo dentro do estúdio pra achar aquele som de guitarra? Foi uma coisa pesquisada ou foi... Aqui, primeiro, né, o Sarcófago sempre foi uma banda que ensaiou muito. E as bandas daquela época ensaiavam muito. Até nesse final de semana, eu sentado com o Cláudio, a gente conversando. Você lembra que você ia lá no ensaio? A gente ensaiava praticamente a semana inteira. E eles ensaiavam, a gente a mesma coisa. E as outras bandas. Aí o que acontecia? Vamos lá. Que guitarra a gente tinha para tocar? Janine, Rei, Redson, você lembra dessa marca? Redson não lembro não. Redson, que era uma guitarra Flying V que o Zé... Cara, comprei uma guitarra do caralho, era uma Flying V toda tosca, chamada Redson, com os captadores que tinha uns parafusinhos assim. Nossa, cara, que guitarra legal. E aquele som mais esquisito, ele tinha um pedal da Giannini, que era todo pintado de verde, ele tinha uma expressão ali, um auá, sei lá. Tinha até uma sirene, fazia uns negócios meio loucos assim. E o era sound, dele, não era não? Sound, né? Sound. Antes o que veio a ser a Malagoli, né? Do avô. A sound era um auá estranhíssimo, com os botões assim. Quais eram os amplificadores?
bagão da Giannini. Né? Tremendão é só o Silvinho que tinha. Era luxo, né? Só o Silvinho que tinha, porque era caro. Hoje em dia tem muita gente que cultua, né, o Tremendão. Sim. Então a gente tinha uns baguinhos, uns amplificadores chamados Delta lá, uns negócios. Então o som já era ruim pra caralho. Os microfones que a gente cantava, eu até revivi isso, que eu fui almoçar no Malê, tava vendendo uns toca-fita, uns gravadorzinhos, você lembra, pequenininho? E eles vinham com microfone, você lembra disso? Lembro disso. Os microfones nossos eram isso, então o negócio era ruim. E a gente era uma banda muito de ideologia, né? A gente sentava e discutia como é que nós vamos fazer uma música assim, assado, vai chamar Satanás, vamos mandar todo mundo tomar naquele lugar, vão gritar o nome do negócio mesmo, e vai ser mais porrada. Aí falava assim, aí eu só lembro que os dois irmãos, eles eram muito engraçados, né? O Zé falava, ô Dudu, você mete o pau nessa porra dessa bateria, senão eu vou te encher sua cara de porrada. Você vai fazer um negócio, então as músicas eram assim, você coloca um negócio bem rápido aí, não queria um negócio desse jeito. E todo mundo saindo de shortinho, naquela época, de chinelo, era um negócio meio assim. E a gente botava o negócio pra fuder. Né? Então as músicas, então a ideologia do Sarcófago foi sempre ter som mais tosco, né? Som mais bastardo no que se falava da mensagem. Quando a gente fala da mensagem, não era uma mensagem escrita só, não. Era uma mensagem sonora, somado, né? A falada, a escrita, tudo. Nós sempre tomamos conta de tudo, desde a letrinha que vai lembrar. Brigamos muito com o João, brigamos muito com o Gogão, porque tinha que fazer os negócios do jeito que a gente imaginava. Não, João, essa letra é fodida, ninguém tá entendendo, mas é pra entender porra nenhuma mesmo, não. As ideias eram bem assim. Entendi. E aí cada banda tinha uma crescente. Então o nosso princípio foi sempre de ser a banda mais bastarda e mais porrada do planeta. Porrada significava no linguajar da época ser muito rápido. Ok? Daí surgiu a metranca. Né? E mais bastarda é mexer com quem? Com quem mais incomodava pra gente. Né? Eu nunca fui católico, né? Mas a maioria das pessoas sim. E era uma coisa que era difícil para aquele... aquela parcela da população aqui de BH, que não era católica, que não tem nada a ver com cristianismo, que é o meu caso, né? E era todo mundo, já viu, BH, nesse circuito que deve ter umas 10 igrejas católicas, você vai tudo quanto é bairro, né? O Circo Anísio falava, né? Tem umas 5 ou 6, né? O Circo Anísio falava, né, que uma cidade, né, de Minas tem que ter uma praça, que na praça tem que ter uma igreja católica, né, nos disquinhos de piada dele. Então, e nos podcasts. Né, então, a gente queria fazer isso. Então, os caras tinham um negócio que chamava catecismo. Isso. Era obrigado a ir. Os caras saíram de lá puto, Dudu e o Zé e os dois irmãos. Falaram, que padre, não sei o quê, não ficar naquela porra daquele negócio, não. Então, isso aí afrontava muito. Né? Aí, isso tudo ia criando uma... era um caldeirão de informação pra gente. E a gente ainda vinha da ditadura, né? A gente ligava a televisão, explodiu lá no Rio Centro, não sei o que. A gente era menino, mas a gente via irmão da gente. Fazendo raiva, né? Aí saía na música, essa raiva. Né? A gente via essas coisas todas, não sabia, né, o que era exatamente a ditadura, mas via meu irmão chegando, tem que esconder, porque senão nós vão me prender, meu irmão mais velho. Minha irmã tinha um grupo de teatro chamado Aliás, tinha que fazer os negócios escondidos. Era uns negócios meio assim, né? Teve uma época muito tensa que foi a interseção entre o general Geisel e o general Figueiredo. O general Geisel, me parece que foi ele mesmo, que ele fechou o Congresso. Né? E o Figueiredo. No Figueiredo começa aquela transição que passou, mas no começo do mandato. Então a gente crescia com isso tudo e a gente queria. Né? Mas isso aí também... Mas isso também não incomodava a gente nesse sentido, não. Porque a gente ensaiava, e essa época do ano, a gente pegava os papagaios e ia soltar papagaio no meio da rua. A gente gravou o INRI, né? A gente gravava no período da tarde. Aí chega o Zéder lá com o INRI, né? Com a lata, né? Enrolado um monte de linha, papagaio desse tamanho e coloca lá. Aí, um escondeu o papagaio dele no meio da gravação, o Gogão fala isso, morre de rir. Aí ele para a gravação, cadê meu papagaio? Filho da puta, me dá meu papagaio. Eduardo, você que pegou meu papagaio. A gente brincando, pra você ver o tanto da infantilidade. Isso também não incomodava a gente desse jeito, mas a gente via isso tudo e a gente ia... Acho que foi um resultado de, sei lá, do momento político. Do contexto. Ao redor, né, você se sente aquela opressão. A questão de vir de um colégio religioso, que também, nessa época, né, hoje eu não sei como funciona, mas nessa época o que você vê de relato aqui ainda tinha muita opressão. E, cara, você precisa extravasar isso de uma forma. Sim, cara, a gente era obrigado a rezar na sala de aula, a gente era obrigado a cantar o hino nacional.
No colégio. Não, o pior... Faz fila, canto hino nacional. Então, isso o pior não era nem o hino pressão. nacional, era o hino da ditadura, que eu não sei, eu nem lembro como é que ele era. Tinha um hino lá da ditadura. Ainda bem que eu não lembro também, mas tinha isso também. E isso, cara, então é essa que eu tô falando, que é essa opressão por todos os lados, porque era tudo opressor, cara. A religião te oprimia, né? Na família que tinha religião, aí o colégio, aí a política, era tudo assim, cara. Então, né? Que doideira. E você vai reparar que nesse contexto todo, né, Belo Horizonte era uma cidade maciçamente católica, cristã católica. A partir disso aí, você vai ver que aumenta, né, o protestantismo, essas igrejas que a gente chama de evangélica, aumentou muito a partir disso, então foi liberando. A partir disso também surgiu o mercado, né, para que surgissem luthiers, marcas de instrumentos nacionais que... A importação também, né? E a importação que foi no governo 94, Collor, né? 94 não, 92, né? 88 para 89 começa a ter abertura. 89, é isso mesmo. Né? Que vem o governo Collor. É isso mesmo. E, cara, vamos lá. 82, então, é os primeiros registros da banda. E aí lança o álbum, os registros, porque isso eu acho que é legal você explicar pra galera como funcionou essa questão desse atraso do registro, né? Porque o álbum estava pronto em 84, né? O álbum estava... porque demorava muito, você produzia para mandar, porque tinha que ir lá para RCA, para essas empresas, né? Que eles faziam o serviço... Não uma parte, porque eles priorizavam Roberto Carlos, Maria Bethânia, que eram milhões, né? E a gente era milzinho daqui... milzinho dali, entendeu? Então era isso, então demorava, ficava pronto, você ficava ansioso. O João, que dia que vai chegar? Todo mundo, você imagina. Todo mundo chega, João, já ficou pronto? Que dia que vai sair? Então demorava um pouquinho, 6 meses, 7 meses, conforme foi a época até mais. Então foi gravado e os primeiros registros fonográficos que deu em 85. Sepultura antes da gente um pouco, que foi lançado primeiro, né? Entendi. Com Overdose. Tá, foi um split, não é isso? Split, século XX, Bestial Devastation, isso. Isso mesmo. E como que foi, assim, porque as pessoas que você vai pesquisar, que você vai olhar, que falam sobre a banda nessa época, como que foi para vocês, assim, quando lançou o primeiro álbum, que já deu, né, uma bagunça danada, vocês já chegaram bagunçando, depois vocês ainda têm o INRI e um álbum que a capa foi, tipo assim, como é que é o nome? Que não pode ter no país, ela foi censurada. Como que foi esse processo até chegar a isso? Assim? Não, nós não tivemos nenhuma capa censurada, não. Saiu na íntegra, né? Saiu na íntegra? Saiu. A gente teve uma capa censurada no Rotten nos Estados Unidos. Isso, é isso mesmo, uma capa censurada só lá. Isso. Aí que saiu só a capa preta, mas aqui no Brasil não. Mas ela causou muito impacto. Mas como que foi isso? Né? Esse pra vocês, como que... Cara, tipo, você é um menino que tava na escola com seus amigos, aí você grava um CD que já causa pra caramba, de repente você já lança um álbum que, assim, virou um cartão postal de Belo Horizonte, né? Porque, assim, eu tenho amigos de outro estado que falam, velho, eu quero ir pra Minas, quero ir pra BH pra ir lá tirar uma foto lá. E uma capa, cara, que foi censurada. Eu acho que se um dia eu tivesse algo censurado, eu ia falar, porra, que foda. O que acontece, cara? Quando você está dentro da situação, ainda mais naquela idade, você não tem noção. Você não tem noção do que aquilo vai ser daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. 40 anos se passaram, né? E aí? Aí, 40 anos depois, que eu fiquei 20 anos em off, sem mexer com nada. E o Sarcófago tem uma coisa curiosa, aí o Wagner terminamos a banda e falamos... Vamos parar, cada um tomou o seu rumo, os irmãos também. Isso foi quando? Isso aí foi em 94, me parece. Aí o que acontece? Nós nunca fizemos, né, com a era da internet, nunca botamos nada para vender, nunca cultuamos, falamos poucas, né, coisas. Foi por si só. Foi um negócio que foi acontecendo, né, pela obra. Então a gente não tinha noção disso naquela época, quando o INRI saiu. Cara, a gente só queria ter a banda mais porrada do planeta, mais porrada e mais bastarda, e ter o sonho de lançar um disco. Não queria nem saber se o negócio ia ganhar R$1, R$2. Na época era cruzeiro, cruzado, sei lá o que era, uma bagunça. Cada dia era uma coisa. Era um dinheiro diferente. A gente não queria nem saber disso, não. E queria subir em cima do palco. Aí quando os caras falaram, o cara lá vai ter... Ó, pra você ver como é que funcionava as coisas. Ou lá no show do ginástica, o João conseguiu alugar 2 Marshall. Legal. Era assim. Então, tudo pra gente era desse jeito. Funcionava assim. Aí chegava lá, tirava foto do Marshall. Não, cara, isso aqui eu vou guardar. Vou guardar, mandava revelar. Falava, já revelou a foto lá do Marshall que você tirou do palco, não sei o que. Era isso. Né? Então era um negócio muito meio que inocente,
muito assim, intuitivo, né? Eu estou te falando aqui do sarcófago, né? Mas isso era uma coisa que eu acredito, né? Eu tenho certeza que acontecia com essas bandas todas aí que fizeram do metal mineiro, né? Um metal assim, não estou te falando que é o melhor metal, mas um metal diferente que atraiu curiosidades, né? Que traz pessoas do mundo inteiro. Hoje o túmulo, né, da capa do INRA é o mais visitado do cemitério Bonfim. O estatístico que me deu foi um dia que eu fui gravar uma matéria lá, o diretor lá do cemitério me falou e pediu, fala pro povo para vir aqui, para não escrever nos túmulos, para preservar, né? A gente tem que fazer uma campanha a respeito disso. E outras, né, e outras coisas mais, mas foi assim, um negócio muito intuitivo. Aí um dia eu estava num podcast, 20 anos depois, com o Paulo de Sepultura e com o Alan. Cara, lá na Noruega, eu sabia que o pessoal gostava, mas eu não tinha nem noção do que era aquilo, não queria nem saber também, né, nesses anos que eu fiquei em off, eu não ligava para nada. Tomou uma decisão de não participar de nada? 20 anos, deixar o negócio correr lá. Nós falamos, já fizemos o que a gente queria. Gravamos todos os dias do jeito que nós queríamos. O Sarcófago foi sempre uma banda muito corajosa. Né? Primeiro nós viemos com aquela inovação toda no INRI. Né? Tanto, né, em som, as nossas capas sempre foram muito fortes. Aí chegou no determinado ponto, não, eu e você, Wagner, não querem baterista não. Aí começa a já ter mais tecnologia. A gente, com o Eugênio do Zona Morta, ele tinha um W30, não sei se vocês conhecem esse teclado da Holland, que ele tinha 16 canais que dava... Quem tinha um também era o Paulinho do J Quest. E nós fizemos uma sequência de bateria ali. Né? Tocando na mão as teclas, bumbo, tac, casto, tac, fazendo. O prato agora vai... Nós estamos fazendo assim, gravamos o Hate. Aí todo mundo, nossa, que bateria eletrônica, você desceu um macete. Hoje é um dos discos mais cultuados, sarcófago no mundo inteiro. E o The Worst é a mesma coisa. Aí o The Worst a gente já tinha no estúdio um Mac com o Pro Tools, né? O Pro Tools bem embrião ainda. O de 91 foi o último álbum que vocês lançaram? Não, foi depois. Em 91 estava saindo o The Laws of Scorch, que foi o álbum que tem uma característica. Nós falamos, eu e o Wagner viramos um pro outro. Falamos, Wagner, agora nós vamos fazer uma coisa bem trampada. Pra esses filhos da puta aí que falam que a gente não sabe tocar. Sim, não sabe que a gente não sabe tocar, né? Pra ver como é que vai ser. Tô te falando, a gente idealizava as coisas todas antes. O Sarcófago, a maioria das bandas era assim, né? Até eu idealizar uma banda e tocar, demorava 1 ano. Né? E a gente idealizava, vai ser assim, assim, assado. Aí o Wagner, cara, então nós vamos lá para Uberlândia, você fica lá na minha casa. Eu fui morar lá no Triângulo Mineiro e nós recrutamos um guitarrista, que estava só o Wagner, e recrutamos outro baterista. O Sarcófago, cada dia teve um baterista, só repetiu a bateria eletrônica. E começamos a pensar um disco com temas. O que é que nós vamos falar? Muito sobre... pessoas, né? Já não era uma coisa muito capetista, era uma coisa assim, mais falando, você vai lá, Preto Suicide, contando de histórias assim, meio que muito realística assim, que acontecia no contexto. Né? Então eram uns discos assim, altamente idealizados. Não, muito show, muito cara, legal. muito show. E aí, esse álbum, foi quando vocês fizeram essa mudança, eu acho que foi o primeiro que eu ouvi foi isso, porque eu lembro que quem me aplicou o Sarcófago falou, começa por esse. Que você é um menino do heavy metal, você começa por esse, depois você vai ouvir... Vai aprendendo aqui. Aprende daqui. E aí, vocês decidiram parar... Qual motivo, assim? Teve um motivo aparente, cara, assim? Porque, cara, viver de música no Brasil não é uma coisa fácil, né? Você vive de música, você sabe disso. Você tem que se virar em vários... segmentos da música, né? Não é só de estar tocando. E a gente queria só estar tocando e queria conseguir viver disso. Não era possível na época. E a gente chegou num determinado ponto que a gente tinha que dar sequência às nossas carreiras, né? Da faculdade. Né? Porque senão a gente perdia vaga em faculdade, essas coisas todas. O Wagner voltou para a faculdade, ele nunca parou, então dedicou, né? Eu voltei para a faculdade e um pouquinho depois eu casei também. E fiquei dedicando, né, a família, né, as nossas profissões, foi isso. Aí, na minha profissão, eu não sei se você sabe, eu sou enfermeiro de formação, especialista em gestão em saúde pública, no âmbito privado. A minha carreira, né, como profissional de saúde, eu fui gestor de saúde no município, fui secretário de saúde até dezembro de
do ano passado. Aí esse ano eu resolvi tirar umas férias, né? E tô só brincando com os meninos, tocando, fazendo uns negócios desses, mas é assim. E o Wagner tá lá, ele é professor da UFMG, um dos caras mais respeitados na área dele, e assim a gente vai. Os dois irmãos, Eduardo e o Zéder, do INRI, né? Que nós somos lá os primórdios lá dessa capetice toda, essa loucura toda. Os dois são engenheiros, né? O Eduardo é engenheiro do TRE, essas urnas eletrônicas, esse negócio aí tá tudo na mão dele. E o Zé é engenheiro mecânico que trabalha muito nessa linha de produção da FIT, no controle de qualidade. Tá. E uma pergunta, antes de eu passar para você, senão eu vou ficar perguntando um milhão de coisas. Que é uma dúvida que acho que vai ser uma pergunta um pouco longa, então vocês tenham paciência. Primeiro, eu queria que você explicasse para a gente quais que eram as influências externas que vocês tiveram. Falando não só do metal, assim, qual outra banda que ajudou a influenciar. E também, assim, para a gente matar aquela dúvida da questão dos acessórios, dos pregos, do corpse paint. De onde que surgiu isso? Ou foi um processo? Como que funcionou esses dois? As influências de fora, porque de metal você já contou do Venom, mas se teve algum outro artista que influenciou vocês nisso, e essa questão da pintura, dos acessórios, e como que vocês faziam para ter? Especificamente do sarcófago, eu comecei ouvindo, né? Na minha casa o pessoal gostava muito de música, sempre. Eu não sei se você já viu, tinha uma coisa que a gente chamava que era radiola, era um móvel grandão assim, os botões eram do tamanho aqui do microfone, saca? Então ele tinha um lado que era um rádio e um lado você abria assim, era um móvel mesmo decorativo de casa que tinha um toca-disco. Né? E rádio todo mais mundo, vitrola, radiola. né? Chamava isso, e um alto-falante embaixo, grandão de 15 assim, monão mesmo. Né? Depois surgiram umas estéreo que tinha 2 alto-falantes. Aí, o que acontece? Minha família sempre ouviu muita música. Eu tenho um primo, né, falecido, que ele gostava muito do Michael Jackson, mas só que era a época do Jackson 5. Tinha esse negócio, então eu ouvi isso tudo desde criança. E minha prima era fã do Elvis. Eu comecei ouvindo Elvis. Aí depois ela, já que você gosta do Elvis, ouve o Queen. Eu comecei. Aí teve um amigo nosso lá no Caiçara, o Zé e o Dudu, antes lá de morar no Nova Suíça, eles moravam no Caiçara. O apelido dele é Bahia. Ele chegou, ele mudou e voltou um dia meio cabeludinho assim, com uma fitinha. Chegou e jogou assim, a gente sentado na porta. Olha isso aí é rock, era o Deep Purple. Nossa. Aí nós começamos a ouvir o Deep Purple. Aí eu já estava ouvindo o Queen, já conhecia. Aí o Zé é a mesma coisa. Aí o Zé aí tinha Ted Nugent, ouvi o Ted Nugent. Legal. Aí essas coisas. Aí o Black Sabbath. O Zé era muito fã do Black Sabbath, o guitarrista. Aí depois começou a surgir muitas coisas. Aí tinha uma loja na faculdade de engenharia, eu esqueci como é que é o nome da loja lá, que vendia disco que era mais barato. Era tipo uma cooperativa lá para os estudantes. Era ali perto do Centro Cultural do UFMG ali. Então a gente ia lá comprar disco. Então a gente foi ouvindo isso primeiro, Rush, né, Kiss. Aí depois começou a aparecer os negócios mais metal, né? Primeiro foi o Venom, aí teve a tríade também da Alemanha, né? Creator, Destruction e o Sodom. E foram surgindo Slayer, Metallica. Teve um negócio também que rolou um filme lá no Ikebeu, que foi, eu acho que Exodus, Slayer e mais uma outra banda, não sei se era o Metallica, e todo mundo, como se fosse um cinema. Todo mundo pra lá. Que legal, cara. Todo mundo. Então a gente vai ouvindo isso. E tinha o Alice Cooper. Aí o Alice Cooper e o Kiss, ele nos influenciou muito com relação ao Corpse, né? Aí depois começa a surgir bandas como Motley Crue, o Judas, né? Que já tinha, né? Mas que pra gente era tudo novidade. E aqueles elementos todos, né? E o meu amigo Silvinho, né? Que ele não era vizinho, ele era mais novo que eu, um menino de 9 anos, chega lá em casa, eu sou metal, com um braceletinho assim, todo prateadinho assim. Ah, não empresta isso aí, Silvinho, você é doido demais, vou pra escola com isso. E o Silvinho ainda pintava o olho aqui assim, saca? Com os negócios, então, era um negócio que meio desse jeito. Aí foram surgindo, né? Depois veio o Motley Crue, no começo tinha um visual bem pesado. Slayer, no começo também, tinha um visual pesadaço, né? Que o Kerr King, né? Até hoje ele né? Usa muito. E outras bandas, assim,
E foi juntando. E na hora da gente fazer esse negócio, a gente sempre preocupou muito com a estética. E o Overdose, eu lembro disso, a gente tem sempre que pegar numa conversa dessa, o Overdose como parâmetro, porque o Cláudio, né, o Bozzói são muito precursores nisso. Eles eram mais heavy metal, então eles bebiam mais na onda do Iron Maiden. Quem me apresentou o Judas Priest foi o Cláudio. O Iron Maiden também, né, foi o Cláudio. Lá no BH Shopping, né? Uma loja de discos. Ouve isso aí, GG, que você vai gostar pra cara. Eu não gostei muito, não, mas o Paulo de Sepultura gostou, né? E eu gostava mais de outra onda. Ou foi na Bob Toast? Acho que era na Hi-Fi, aquela que tinha a cabine, não era? Que tinha uma cabine, não era isso? Aí você ia lá na cabine, botava o vinil, você podia ouvir o vinil. Então ele me apresentou isso. E somando isso tudo, a gente foi fazendo. Então tinha umas coisas que eram muito rudimentares. Aí você vê o Destruct com aquele cinturão de bala, aqueles negócios, nós gostamos muito. Né? E outras bandas também. Aí a gente não tinha um cinturão de bala daqueles tipo americano, mas tinha um daqueles tipo nordestino, que tá lá no INRI, que era uma cartucheira, aquela 12 com os cartuchos verdes, que era do pai do Zé, que era um coronel da PM, tinha isso lá, emprestou pra gente. Que legal, cara. Sacou? Então a gente ia fazendo isso. E o negócio do prego, bicho. Dos braceletes era o seguinte, né? Não tinha muito aqueles negócios, a gente queria um negócio mais agressivo e por não ter, a gente comprava couro, né, cortava o couro, furava e botava o cadarço do sapato lá atrás, assim, amarrava, furava e colocando os pregos. Sacou? E era uma loucura, tudo saía todo arranhado dos shows, o negócio era muito doido. Porque a gente chegava um em cima do outro, trombava um no outro e saía ralando tudo. Imagina, olha. Era uma doideira. Cabelo gigantesco, bater cabeça, pega. Nossa, tá louco. Nessa época os cabelos não eram nem tão gigantescos assim, não, porque era um negócio meio assim, uns tinham, outros não, mas era muito... Não, ia você correr o risco dos milicos de cortar o cabelo na rua, né? Na rua, tinha isso também. Pegava você pelo cabelo, tinha esse negócio. Então, foi uma coisa assim. Então, com relação à pintura, a gente tem muita influência do Kiss, né? Do Alice Cooper e também de outras bandas que já usavam também naquela época. Aí nós criamos, né, aquilo que ficou muito evidente no INRI, porque depois a gente já não usou mais, né, as pinturas, o corpse paint. Entendi. E você tem noção, assim, vocês da banda, assim, às vezes quando vocês se encontram hoje, desse legado que vocês construíram, assim? Porque tem 20 anos que você falou que você não queria mexer mais. Sim. E hoje, assim, eu passei por algumas experiências que você vai pra fora, a galera fala do sarcófago num nível que você fala assim, cara, tipo, não tem nada na internet, né? Você não vê, tipo, a galera botando coisa nova, nada. É algo de muitos anos atrás. Mas isso criou uma paixão, cara, que, tipo assim, a galera ficou devoto do sarcófago, sabe? Sim. E você tem noção desse legado, assim, desses gringos que vêm lá pra vir, os guitarristas, sabe? Você vê os caras pirando, o cara sai de lá pra vir na Cogumelo pra comprar um disco aqui, sabe? Primeiro, cara, que quando nós encontramos a formação do sarcófago no show do Ryan Hip esse ano, foi um pouquinho antes de eu sair com o Deleuze e ir pra Europa. E eu não falo de nada disso. Eu só queria beber. Aí você só vê um assim, você lembra aquela época que nós fomos naquele lugar lá, que nós sempre chutando aquelas latas de lixo lá, que deu uma confusão? Era só isso. Cara, você era doido demais, né? Como é que você não foi preso naquela época? A gente só pensa, a gente não liga para isso, né? Nesse sentido. Né? Mas, ao mesmo tempo, tinha muita gente que estava lá naquele show. Cara, os caras do sarcófago, então, pode jogar uma foto? Pode. Tratar, né, mas criou as pessoas um reboliço, bem. Cara. Tipo, pô, os caras tão juntos, e aí? Os caras ficam meio com medo da gente, porque exatamente por a gente não estar lá, a gente tava lá, os caras estavam... Eu não bebo bebida alcoólica tem quase 30 anos, mas os caras chapam todos, tá todo mundo bêbado. E ninguém tava querendo saber de sarcófago, de porra nenhuma. Queria saber de assistir o show do Ryan Hip, que é uma banda que todo mundo era fã, igual a todo mundo lá. A gente não tá nem aí, não. Era desse jeito. Então... O jeito de viver da gente é esse. Entendi. Sempre foi. Show. A gente entrava normal no meio do público, acabava o show, a gente ia lá. Sempre foi assim. E você fica feliz? Você vê a galera ainda curtindo a banda, ainda compartilhando? Cara, claro. A gente fica feliz demais. Por exemplo, eu tenho uma filha de 27 anos, uma de 19. Pai, eu estava lá na faculdade, quando meu professor... Isso aconteceu há pouco tempo atrás. A minha filha de 19, que ainda está na faculdade...
professor perguntou, seu sobrenome é Minelli? Você conhece o Geraldo Minelli? Ela é meu pai. Por quê? Por causa do sarcófago? Cara, sou fã do seu pai, vou dar uns discos para assinar. Né? Isso acontece. Legal, eu, por exemplo, cara. na época eu trabalhava ainda na assistência no bloco cirúrgico, aí chegou lá, estava operando, um cara me olhando, né, um médico, a gente trabalhando em equipe junto. Ele falou, GG, agora que eu tô lembrando, Minelli, você era o cara do sarcófago, né? Semana que vem você vai ver, eu vou trazer meus discos para você assinar. Aí vira um negócio meio assim, meio cult, né? Legal, cara, legal. É saudável. É lógico, né, é saudável, é legal, apesar de tudo aquilo que parece uma coisa muito ruim, né, que muita gente interpreta, mas é uma coisa, por exemplo, né, nessa minha volta aos palcos, né, um tanto de menino, cara, você mudou a minha vida, você mudou não sei o quê. Eu falei, mudei para bem? Que para mal não quero, não. Né, a gente tem que perguntar isso primeiro, porque a gente tem que ser uma pessoa que dá influência, né, para outras pessoas, mas que as pessoas cresçam, que consigam entender na realidade o que a gente precisava falar naquela época, né? Que hoje não precisa mais, né? Tem outros temas aí, né, a serem legal, explorados. Juntar a galera de novo? Aí é isso. E aí é legal. Então eu acho que nós músicos, né? Ainda mais quando um trabalho que você publicou há alguns anos atrás, né? Algumas décadas, né? Aí o que acontece? A gente tem por obrigação, né, de ouvir essas pessoas, mesmo aqueles que querem fazer uma crítica áspera, né, para aquilo, porque a gente tem que ouvir, né? Tentação não pode partir, né, para além disso, né? Porque tem muita gente também que não são poucos, não, né? Que perde a noção, essas coisas, mas a gente tem que tratar todo mundo bem. E vem uma geração aí, né? Para sua banda, né? Para os músicos mais novos, cara, que quer metal, não tá querendo saber de bundinha na garrafa mais não, que não quer saber de baile funk. É uma galera que não vai ser no mesmo quantitativo, igual a nossa galera da época, a gente botava, sei lá, 2, 3, 4 mil pessoas num ginástico, e ao mesmo tempo tinha um outro tipo de música no Brasil que colocava 100 mil pessoas em algum outro lugar, mas a gente preocupava com aquelas que estavam ali. Então isso aí virou uma coisa muito forte. Entendi. Você não vai ter o mesmo público, né? Muito provavelmente, né, a gente não pode afirmar que você vai ter o mesmo público do pessoal do funk, mas você vai ter um público fiel que vai consumir o seu trabalho ao longo da sua carreira, né, ao longo da sua vida, né? E nessa galera, aí a próxima é sua. É só porque... Você já tá falando isso já tem uma meia hora, Edu. Então vamos lá. Mas é só pra você explicar, porque tipo assim, essa galera, todo mundo junto ali, né? Overdose, Sepultura. Sim. E as bandas que acabaram assim, que você ouve muito ainda, o Sarcófago, o Sepultura, né? O Overdose e o Chacal. Mas como que é a relação... Você já contou que a relação de vocês com o Overdose é super sensacional, até fizeram um show tem pouco tempo. E como que era a relação com o Sepultura? Como foi e como é hoje em dia? Bom, então vamos lá. É uma coisa aqui que é bom a gente explicar. O Sepultura, dessas bandas todas, foi a banda que menos permaneceu aqui. Por quê? Por causa da explosão meteórica deles. Ok? Então, os caras tinham que ir para fora. Então, o Max, eu acho que o lugar que ele menos morou na vida dele foi BH. Menor período foi aqui, ele e o Igor, tá? Né? O Paulo também ficou muito tempo fora. Então, né, não é... Né, todo mundo sabe que o Wagner era do Sepultura e tiveram um problema lá que especulam sobre muitas coisas, mas eram aquelas coisas de menino mesmo que, para mim, passou. Depois disso... Quase contato nenhum eu tive com o Max e com o Igor. O Igor, acho que se ele me encontrar no meio da rua, ele não sabe nem quem eu sou. Não sabe nem quem eu sou. O Max, eu acho que ainda, porque o Max ainda é muito visceral nisso. Né? E o Paulo era um amigo meu que ia para casa dele todo dia, né, lá em Santa Teresa ali, e a gente ficava tocando, nós dois juntos, ficava tocando todo dia, era todo dia mesmo, tocando. Então isso, né, essa desavença que teve... Jogou uma banda para lá e uma banda para cá. Aí o que acontece? Então a gente não tinha muita relação. E o Sepultura, né, foi para fora, a partir dali ficou muito lá fora, né, e começou a conviver muito com o pessoal, principalmente de São Paulo, então, ainda mais que depois que o Andrés entrou, então não tem muito contato. A nossa relação é essa. Eu passei a encontrar o Paulo coisa de 4 anos atrás, de novo aqui, foi até através do Alan do Eminência. Não, vai lá, o Paulo quer te ver. E o Zéder, quem levou o Paulo para Sepultura foi o Zéder, do Sarcófago.
né? Que eles não tinham baixista e o Zéder era amigo do Paulo, porque eles tinham família em Montes Claros. Então né? não tem a treta braba que o pessoal fala que tem essa, foi só mais um afastamento do Teve uma treta brava que gerou conflitos, brigas mesmo, que o Dudu, né, deu uma cadeirada na cabeça do Andréas, teve outras tretas de briga, mas foi só um período, depois passou a ser de mídia. Só uma cadeiradinha. De mídia. Só uma cadeiradinha. Uma cadeirada, tá suave. Porque era um ambiente. Aí tinha o Silvio Bibica, né, que gostava de botar lenha na fogueira. O Bibica sempre gostou de botar lenha na fogueira. Eu acho que o Bibica teve o sonho, tipo assim, o Wagner sai do sarcófago, eu vou ser o vocal do Sepultura. Aí acabou que deu errado. O Max começou a tocar guitarra e cantar e deu muito certo, né? Com o Jairo. Então, acho que foi isso aí. Então, o Sepultura já não tive muito contato ali. Beleza? Nesse sentido. Mas teve uma galera aqui que faz parte, né? O Vladimir, que toca com você, e outras bandas que vivia muito amizade com o pessoal lá do Sepultura. E eu acho que eles pecaram, isso é o meu ponto de vista, tá? Uma parte de banda que pecaram muito, tipo assim, o Sepultura, né, vai ajudar as bandas daqui. Os caras não tinham tempo nem disso. E o Sarcófago era o renegado pelo sistema mesmo, assim, era odiado na Cogumelo. Tudo que acontecia por último era a gente, né? O meu sonho era ter um disco de capa dupla, ele deixava todo mundo, mesmo o Sarcófago. Chegava lá, uma semana vendeu 1000 cópias, outro demorava 1 ano para vender 1000 cópias, mas eles pegavam o dinheiro que a gente gerava e investia em outro. A gente era sempre o mais. E a linha de bandas que veio com a gente foi o T-Hammer, Sex Trash, né, Comando Caos, tipo assim, o lixo da bagaça toda. E a gente era muito aprontador também. Né? A gente era muito farríssimo, mas o negócio da gente era sair, tomar todas, e se viesse alguém encher o saco, a gente saía na porrada, eram uns negócios. Então a gente tinha uma faminha de brigão nesse sentido. E a turma do Vladimir, do pessoal, sempre foram mais assim, né? Mas no meu ponto de vista, aí o Sarcófago estava assim, numa situação. O vocalista do Sepultura era o Wagner, que foi dispensado de lá, e nós trouxemos ele por Sarcófago. E que deu muito certo, era o que estava faltando para a gente. Para a gente foi ótimo, né? O resultado está aí hoje. Só que a gente não podia contar com nada, era a gente sozinho, só podia contar com o Sex Trash, que era o Oswaldinho. Mas a gente nunca desistiu e metemos pau e cada dia mais raivoso e mais louco e divertindo. Né? Aquela coisa toda, aquela música raivosa, cara, a gente sempre teve um senso de humor, né, muito aflorado, e tocamos a nossa carreira. Aí nós fomos atrás de gravadora no exterior, não foi a Cogumelo, não foi ninguém, nós que fomos. Conseguimos a Under on a Flag, a Music for Nation, que lançou os nossos discos, né, na época o Rotten e o The Laws, no mundo inteiro, e depois tiveram outras gravadoras que licenciaram. Nós corremos atrás de tudo. Chegamos com um contrato para a Cogumelo que eles vão lançar o nosso disco, o Hotkin lá na Europa, vai ser $25 mil, né? Tanto é seu e tanto é nosso. Que era a Luvas, né? Que eles pagavam isso na época. Chegamos com tudo pronto. Você quer? Você vai querer, você é obrigado a querer, senão nós vamos quebrar essa porra toda. É mais ou menos assim. O nosso disco não era nem pelo dinheiro. Então, as coisas aconteceram assim pra gente. Então, eu sinto isso hoje, eu acho que eu posso falar com muita propriedade, porque eu acho que teve muita banda que ficou muito esperando, né, que com a ida do Sepultura, não o Sepultura fazer, que na gravadora deles era a Roadrunner, né? Eu acho que a Road Racing nos Estados Unidos, porque tinha uma mão lá na Europa e outra nos Estados Unidos. Era muito comum isso e é até hoje. E eles não quiseram saber, não. Eles tinham um artista, né, que era muito diferente de todos os artistas que tinha naquele contexto lá. Então a Roadrunner e a Road Racer investiu no Sepultura e não quis saber de mais ninguém. E o povo foi ficando um pouco para trás. Isso aí é a sensação que eu tenho. Entendi. E nós fomos fazer uma... Não era uma turnê, uns pequenos shows que foi em 91, 92 na Europa, lá, na lata mesmo, saca? Na lata mesmo, a gente pagando a passagem, dormia na casa dos outros. Lá tocamos 3, 4 shows, acho que em Espanha e Portugal, que deu um resultado. O negócio espalhou pela Europa. E tocamos muito no Brasil. Entendi. Legal, cara, isso. Demais. Eu vou puxar agora aquele quadro mais esperado do nosso podcast aqui. Sim. Que é o seguinte, um momento, são dois, né? A gente vai te perguntar sobre 2 momentos. O melhor momento
da sua vida artística, da sua carreira, do seu... Pode ser em cima do palco, pode ser no estúdio, pode ser onde você quiser. E o pior momento de todos, aquele que você fala assim, putz, esse não eu queria que tivesse acontecido. Pode ser em qualquer área. Cara, o melhor momento da minha carreira, e eu acredito que também que vai ser dos caras do Sarcófago, foi quando saiu o nosso primeiro lançamento. Não era a demo, não, que a nossa demo, cara, nós fizemos uma demo chamada Satanic Lust, que é o nome de uma música. Ela só na demo, naquela época a gente conseguiu vender mais de 2.000 fitinhas, fita cassete, só fazendo isso. Mas quando saiu o vinil, que era o Of Our Noise, aquilo lá pra gente, nós fomos lá na Cogumelo, o João, eu não posso dar um negócio pra você agora que eu tenho que fazer contabilidade. Quanto que é essa porra aí? Eu vou comprar um. Nós compramos um disco e fomos pra casa do Magela, na Guajajaras, ouvimos o negócio e todo mundo, cara, nós vamos tomar todas hoje. Aí, não, agora vamos ver ele de frente pra trás, pegando o negócio pra ver o que fala. Era essa a diversão. Esse foi o melhor momento. Cara, pronto, agora tô realizado. Que, cara... Muito legal. Para conseguir gravar um vinil, tinha artistas renomados aqui em BH e no Brasil que ficavam 10, 15 anos. Não, a gente era uns moleques doidos aí que 2 anos depois que tava como se dizia, na fita ali, já tava gravando os negócios aí, né? Desse jeito, conseguia fazer dinheiro vendendo uma fita aqui, camisa pintada à mão. Então esse aí eu acho que foi o meu melhor momento. E depois veio com o INRI também, que era um disco só nosso. Não, cara, que do caralho, disco só nosso. Aí a gente ouvia falar, pô, mas o negócio ficou meio abafado. Não, é isso mesmo, o negócio é tosco. Isso mesmo. Bom demais, era isso. Agora, o pior momento, cara, eu acho que todo músico passa uns ralé em cima do palco. Eu vi no podcast o Jairo falando aquele que aconteceu com ele. Já aconteceu com a gente chegava e tomava, vamos dar uns bicudos no amplificador e foda-se. A gente era muito desse jeito, sabe? E sempre somos. A gente teve esse episódio agora, que na hora que eu tava entrando no palco, a mulher solta um spray de pimenta. Eu fiquei ruim na hora, eu tô com a garganta ruim até hoje. Os caras, não vai dar pra tocar. Eu, pera aí um pouquinho. Fui lá, fui tomando água e não sei o quê. E ainda nem entramos atrasado no palco. E mandamos pau pra fuder. Toda vez que nos desafiam, né, a querer impedir fazer uma coisa, é assim o Sarcófago. Nós falamos, ninguém vai nos impedir de fazer aquilo que nós acreditamos. Então, subimos em cima do palco e entregamos lá pro povo um show que eu acho que as pessoas gostaram. E a gente tem esses perrengues todos, a gente divertia em tudo, cara. A gente era... Mas não teve aquele momento, aquele que realmente marcou negativamente? Momento que você falou assim, esse aqui foi paia. Não, a única coisa ruim foi a hora da gente chegar e falar assim, pô, não dá pra continuar mais, tem que seguir, porque viver de música não dá. Mas não foi um negócio, porque o Sarcófago é uma banda realizada. E eu pude ficar 20 e tantos anos longe, mas longe mesmo. Ninguém sabia onde que eu tava direito, sabia nada da minha vida, nada. O Wagner nem ia em show. Eu nem em shows eu ia. Né? Mas nós divertimos muito. Você vai pergunta pro Cláudio, Casita, esses caras todos, Vladimir. Cara, a banda que mais divertia nos rolês de BH era eu, Wagner, Dudu, Osvaldo, Zé, a gente, os caras do Holocausto, a gente divertia muito. Teve uma ocasião que a gente tava tocando com o Demi, showzão, que a gente era headline, aí desligaram o som, aí não sei o quê, a gente vai lá, liga de novo, vamos começar. Saímos lá de cima do palco, cadê a cerveja? Vamos tomar todos, foda-se. E falava no microfone na alta, gente, desligaram aqui, nós vamos ligar e vamos recomeçar. E o público nunca nos deixou de apoiar nessas coisas. Que legal, cara. Legal 20 anos e a galera... legal, que história massa. E a gente vai passando por essas situações, aí eu voltei, fui tocar em Curitiba e São Paulo, né? Foram os primeiros shows do Delaus. Quando chegou em São Paulo, a gente tava tocando num lugar que o palco era estreito. Aí inventaram de colocar uma bateria pros gringos grandona e uma pequenininha que dava, sei lá, 50 centímetros. Eu falei, tira essa porra dessa bateria desses gringos daí, põe pra trás. O cara, porque não pode tirar? Eu falei, não, nós ajudamos a tirar aqui agora, ajudamos a colocar no lugar, não vai prejudicar ninguém não, mas deu espaço pra gente tocar. Vamos lá e pegamos a bateria dos caras, arredamos elas lá pra trás, uma em cima da outra, botamos a nossa bateria, tocamos, depois acabou, pega meu baixo aqui, vamos arrumar a bateria dos caras, colocamos lá e pau pra frente. A gente sempre pensou desse jeito. Legal, entendeu? Cara, então, legal. Se você não souber transformar esses momentos ruins, né, em algo positivo, né, depois para servir de lição, né, todo mundo vai ter.
Todo mundo vai ter. O que eu falo para as bandas novas, porque tem muita coisa, sempre existiu, né? Vai existir aquela coisa, a gente chamava de jabá, né? Principalmente em música, pagar para botar a música na rádio, né? Até hoje faz isso, nós nunca fizemos isso. Nunca nos sujeitamos, quer tocar? Toca. É a mesma coisa, nunca pagamos para tocar com banda gringa maior que a gente, nenhuma. Nenhuma, porque não tem porquê. Não tem o porquê. A gente vai construindo a carreira degrau a degrau. Tem coisa, né? Que eu acho que o Sarcófago, para aquela época lá, tipo de 86 a 91, tinha muito público que não estava preparado. Era época muito trash, né? Você vai pegar esse período, você vai ver que o Sepultura era muito trash, Overdose, as bandas todas, né? Então, vira aquela que o Sarcófago era aquilo. Então, a gente tinha aquele público 1.000, 2.000, 3.000 e aquilo. Né? Aí depois o negócio vai crescendo, porque é uma banda que vai seguindo com a mesma característica. Né? E assim vai, tocando com o Morbid Angel. O Pedro Sandoval chegou e falou: cara, o que vocês querem usar a nossa aí? Me empresta seu pedal, cara, seu pedal legal. Toma aí, David. Você quer? Era assim, os caras, né, viraram amigo da gente mesmo. Muito legal, cara. Saca? Né, o Pedro Sandoval, não, pode usar tudo. É o Didi Crazy que vai tocar, não, né? O Dudu, porque o Dudu não tá mal. O Dudu tava lá no show. Entendi. Entendeu? Legal. Aí no Sarcófago tem uma coisa, por exemplo, no Sepultura tem aquele ódio, né, do Andrés e o Paulo com o Max. Cara, o Zé do Sarcófago, né, quando o Henry e o Dudu, são os meus melhores amigos, meus amigos de infância. O Wagner é meu amigo. A gente tem dessas coisas, ninguém tem raiva de ninguém, a gente só lembra das coisas. Legal, você lembra? E a gente fala dessas coisas que aconteceram. Aquele filho da puta fez isso, mas você viu o que nós viemos depois? Fomos lá e tocamos. Já aconteceu coisa que o pedal quebrou, o Dudu ficou dando chute no bumbo, pensando que ia sair. O Dudu tinha bumbo, mas era isso, cara. Né? A vibe era essa aí. Não, muito legal, cara. E hoje, tem o The Laws. Como é que tá? O que tá acontecendo? O que tá rolando? O que vocês voltaram ativa? Desde quando? Como é que tá isso? Ok. Depois de uma determinada época, né, fui lá para minha faculdade, né, aquilo lá tudo que eu expliquei para você, segui minha carreira lá na área de saúde, chegou a um determinado ponto, eu, há 8 anos, como secretário adjunto, secretário de saúde do município de Conceição do Mato Dentro. E esse período foi um dos piores períodos que a saúde passou no mundo inteiro, né, voltou um monte de doenças e teve a pandemia. Então foi um negócio muito estressante, né, cara? Então, você imagina, né, que eu, né, e a pessoa que trabalhava comigo era responsável por 30 mil pessoas em um município. Nossa. Né? São 30 mil pessoas, então era aquele estresse o tempo inteiro. E com a pandemia, começou a rolar isso aqui, né? O mundo se reinventou através dos podcasts, das lives, que a gente chamava de lives, essas coisas todas. Aí eu passei a ter contato com outras pessoas, né, com mais pessoas que eu não via há muito tempo. Aí eu comecei a falar, cara, na hora que acabar essa porra aqui, eu vou fazer uns shows. E o meu mandato acabava em 2024, né? E eu quis até sair antes. Aí o prefeito falou, não, você vai sair daqui comigo em 2024. Falou isso comigo. Falei, tá bom, nós temos um compromisso. Em 2024, dia 31 de dezembro, meu mandato acabou, eu como secretário, né? Minha parte está cumprida. Aí eu falei, agora eu vou tentar tirar um ano para me dar um rolê. Foi o que eu estou fazendo, mas eu já vinha planejando isso. Eu estou ensaiando com a banda desde o ano passado. E esse projeto começa lá com o Rodrigo Malivolente e o Fábio, que gravou o The Laws Office Course do Sarcófago, guitarrista. Diga-se passagem, um músico, assim, muito bom, cara. Um cara muito bom, um músico, guitarrista, assim, excelente. Aí eles, não, cara, nós estamos aqui, fizemos um tributo aqui que chama The Laws Kill Destroy. Me chamaram para participar na pandemia de um podcast lá em São Paulo, uma live lá em São Paulo ao vivo, que tocou o Cris, um outro dia antes o Raimundos, fui lá e toquei com eles. Aí depois, vamos fazer um show, toquei um show inteiro no Rio de Janeiro. Aí eu conversando com o Rodrigo Malivolente, falei, cara, vamos fazer os negócios. Eles fizeram uma turnê na Europa, que eu não podia ainda porque eu estava trabalhando, há 2 anos atrás. Mas foi uma turnê meia braço. O Rodrigo nunca conseguiu ter uma banda. Mesmo assim, sempre estava chamando um ou outro. Aí, a partir do ano passado, eu falei, eu vou para a parada e vou montar uma banda. Falei, mas só que eu vou montar com o pessoal daqui. Fui reunindo, chamei os 2 guitarristas do Mutilator, porque o Mutilator tinha parado. E descobri o filho da Tati, o Pedro, né, que é um cara muito talentoso, um guitarrista, tecladista e com um vocal legal, que foi uma
grata surpresa, né? Que um dos maiores desafios é um vocal. Né? Um vocal que tem identidade. E o Morto, que era o baterista já das antigas aí tá comigo, a gente tá nesse barato aí há muito tempo. Aí montamos, e o Rodrigo pra lá, em São Paulo. Aí chegou num determinado ponto, né, que eu conversei com o Rodrigo, não dá mais pra você ficar, mas eu falei pra ele, o projeto The Laws Kill Destroy é seu, né, eu não quero te tomar isso, então não dá porque tá muito, ele tem uns 7 projetos diferentes, mais as bandas dele, então tava um negócio meio complicado, né? Tava um negócio, ele não conseguia ter a dedicação, ele não aceitou isso, né, muito bem, mas acabou que teve que ser assim, então nós ficamos, né, pra cá e pelos compromissos, e eu já vinha mudando o nome, porque eu achava The Laws Kill Destroy muito grande, então fiquei com The Laws. E o Rodrigo, ele falou comigo, até já publicou que vai ficar com The Laws Kill Destroy com o Fábio. Que eu acho que vai ser um negócio muito legal, porque vai ter o The Laws Kill Destroy, o objetivo dele sempre foi tocar o The Laws of Scourge, né, na íntegra. E eu não, o meu objetivo era pegar do INRI ao The Worst, e é o que eu estou fazendo. Legal. Né? Então, é isso. Então, nós conseguimos uma agenda, né, que eu já estou trabalhando nela desde o ano passado, né, que perpassa pelo show de BH, né? Agora o próximo show deve ser na Colômbia, né? Legal, e no México a gente está com problema de conseguir visto, que está muito burocrático e tal, os vistos, esse negócio. A gente está tentando aí, ver mais que vai dar certo, e talvez o México também já na sequência. E a gente tem uma turnê grande, né? Que vai ser América Central e América do Sul, né? Que serão, acho que me parece que 14 shows, né, que vai ser em novembro. Bacana. Aí a gente vai tocar... E quem está na formação agora? A formação agora é eu no baixo, né, o Pedro no teclado e no vocal, o Igor e o César na guitarras, e o Morto na bateria. Ah, legal demais. É isso aí. Muito bom, cara. Muito bom. Bom que já, né? É uma banda e que deu muito certo. Os meninos entenderam o objetivo. Você tem que entender, é um negócio meio cascoso assim, né? Eu levo a pedaleira, mas se eu tenho um amplificador que eu gosto, eu não uso a pedaleira, eu quero tirar o som do amplificador e assim vai lá. Então a gente usa o mínimo possível de tecnologia com relação ao som, para tentar tirar som dos amplificadores. Trigger, não, trigger não, que põe só o microfone lá. A gente tem recusado. Cara. Então um negócio mais assim, para tentar conseguir um timbre parecido com o que a gente usava naquela época. Tá, então o projeto ele vai ficar com o nome de The Laws. The Laws. E a intenção é que, né, a gente vai lançar também as nossas coisas autoral. Entendi. Então, muito provavelmente a gente vai fazer uma transição de nome aí também para evitar qualquer tipo de conflito, né, com The Laws, porque causa muita confusão na cabeça do público. E até mesmo para evitar confusão, as pessoas não confundirem as bandas, né? Tá exatamente. Legal, assim eu não posso fazer de uma vez por causa dos compromissos que a gente já tem. Certeza. Mas e tem alguma ideia se vai ter uma reunião do sarcófago? Acho que é isso que todo mundo quer saber. Todo mundo pergunta. Então responde pra gente, por favor. Eu falo, né, que eu converso com o Wagner, com o Dudu, né? Eu nem toco, né, que outras pessoas que tocaram com a gente, eu falo mais, né, da formação aqui, que o povo chama de formação clássica. É muito difícil, é quase 100% de chance de não, né? Pelo não que... Por eles não querendo. Eu podia, por exemplo, todo mundo, por que você não volta a ser com sarcófago? Não, cara, nós temos um acordo, né, que o sarcófago só volta se tiver a formação do INRI. Um acordo que a gente tem. E a formação do INRI, por causa do baterista e do guitarrista, acho que ela nunca vai voltar. Vai ser assim, a gente pode reunir um dia, tocar junto, mas voltar para tocar, não. Então, isso é um acordo que a gente tem até para preservar. Eu estou sempre tomando cuidado. O cara, o sarcófago, cara, não é o sarcófago, é o The Laws. Tocamos o repertório do sarcófago, tá? Né, o GG, o Geraldo Minelli, né? Mas você acredita que em algum momento eles possam liberar isso e de você? Mesmo que liberem sem eles... Você não... É uma coisa que você não quer? Não tenho porquê. Sem o sarcófago sem o Wagner... Eu acredito que o Wagner sem mim, sem o Dudu, tem que ter essa... É que a primeira coisa a gente vai primeiro contar a piada. Vai depender também da repercussão desse podcast aqui, né? Gente, a pressão dos fãs. Tô brincando. Não tem pressão, não. Eu sei, tô entendeu? brincando. É o que eu te falei, a diferença nossa, o que eu vejo muito, que
né, as pessoas que passaram, né, nós somos amigos. Então a gente tem aquele... É a sintonia mesmo. E é muito legal isso que vocês têm, tá? cara. É muito legal Muito isso que vocês têm. show Essa isso, postura verdade. de vocês é muito legal. A gente, né, eu tô ouvindo aqui e admirando isso. Achei assim, isso é uma lição, inclusive, pra galera das bandas aí, que tá montando banda, que tá, né, cara, assiste de novo. Porque, cara, é legal isso, né, cara? É legal a gente carregar isso com a gente, sabe? Essa primeiro... essa coisa de você ser fiel ao seu propósito, né, cara? Ao que você acredita, a música, né? A sua postura, isso eu achei muito bacana, cara. E esse companheirismo, cara, né, cara? Se você, acima né, da banda, acima de tudo, vocês terem essa coisa de continuar parceiros, de continuar junto e tal. E eu acho que, assim, hoje, eu acho que pra gente já ir encerrando, né? Uma pergunta, assim, é como que você... tá vendo esse cenário atual? Porque você voltou aos palcos, né? E como que você tá vendo isso tudo agora, assim? Porque você ainda carrega uma história e agora Sim. Você tá começando um novo capítulo, né? E como que você vê isso, assim, essa diferença, essa coisa online, que tem que adaptar, equipamentos novos? Como que tá isso para você, assim? Cara, em cima do palco não mudou nada, porque uma coisa interessante que aconteceu... Na nossa época, a gente tinha basicamente, né, que chegava pelo menos no Brasil, a gente sabe que no exterior tinha mais coisas. Era Marshall, aí Mesa Bug apareceu, o Pive do Van Halen, os amplificadores, né? Aí, como veio uma época que era a época da gente, um negócio muito transistor, muito não sei o quê. Depois eu acompanhei, assim, né, de longe, que veio uma época muito digital, amplificador digital. Você tocou, você foi lá, você chega lá, o que tá rolando lá na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil? Válvula. Com um pouquinho mais de botão alguns, e tem uns que tem muito menos. Então é a mesma coisa. Você plugou lá e mexe, você fuça, ele acha o que você quer. Então acho que não mudou. Bateria também não. Vejo muito baterista seguir isso que a gente está falando. O que eu acho que evoluiu, por exemplo, microfone que captam melhor. Aí uma coisa que mudou muito, que eu acho que mudou para melhor, até as mesas digitais, que elas lá seguram. Nossa época eram uns negócios analógicos, dava problema, aquele negócio todo. E isso aí segurou muito, mas não mudou muito em cima do palco. A única coisa que faz, que ao invés de ter aquela câmera grandona filmando, né, o cara põe um celular, aqueles negócios todos, e praticamente online, você já está tocando e alguém em algum lugar do mundo está te vendo. Né? E o palco é a mesma coisa. Você vai lá, a única coisa que acontece é que antes você corria no palco pra caramba, com 59 anos, eu não consigo fazer isso mais. Né? É um pouco diferente, mas a pegada, né, é a mesma. Eu tive que ter uma aula para reaprender, tocar as músicas do Sarcófago, principalmente do INRI, né? Eu tive que aprender, o Igor me ajudou muito, né, nisso. Cara, era assim, é mesmo, então, sabe? Então, legal, é isso. Eu lembro também de um podcast que você participou, que você, né, tirando as músicas do Demis, cara, aquele negócio não tinha metrônomo era muito doido, até que eu consegui colocar. Então a mesma coisa acontece com a gente. Mas a gente conseguiu resgatar aquilo. Não é lógico que não vai ser a mesma coisa do que a gente tocava lá, mas tá uma coisa que dá para entender que é o INRI. Então, mudou, e agora é uma época propícia, né, que eu já falei isso aqui, né, o povo tá enjoado dessas coisas. Aí o povo quer rock and roll, heavy metal, black metal. Black metal agora passou a ser uma coisa normal. Não é uma coisa igual era na época do Sarcófago, black, death metal, thrash. Passou a ser uma coisa normal. Normal. Então, tem muita gente nova. Os shows que a gente tem tocado, né, nos vários lugares, aí a gente pode falar, né, porque, por exemplo, na Europa, muita gente nova e muito old school. Aqui é a mesma coisa. Né, as mesmas coisas, old school que queria reviver, igual eu tô querendo reviver, né, na minha época, tocando um pouco. Tem público, cara, invistam, toquem, acreditam, né, naquilo, né, que você se propõe a fazer. Naquela época aconteceu muito disso. Você imaginava poder ter o Steve Vai tocando só música instrumental, Joe Satriani, falando, né, da sua área, que é da virtuose dos guitarristas? Não existia quase nenhum guitarrista que fazia isso antes desses caras. Os caras acreditaram, tem um público enorme, né, ao longo desses anos todos. A gente tem que acreditar naquilo. No mínimo que vai acontecer, você vai ficar respeitado, reconhecido e vai conseguir sobreviver e sobreviver bem. Tem. E tem um vazio também, né? Tipo assim, você teve essas bandas todas, a gente teve muitas bandas depois e tal, mas eu acho que
um movimento igual esse que aconteceu, que eu acho que foi o que aconteceu com o movimento do Iron Maiden, né? A nova onda do metal britânico. Eu acho que foi em Minas Gerais, acho que foi muito parecido isso. O metal de Minas ele criou. Você acredita que ainda possa ter um movimento desse aqui ainda? Claro. Claro, olha só para você ver. Há 40 anos atrás eu era o novo. Né? Eu, o Sarcófago, o movimento de Minas era o novo. Né? E a gente encontrou, né, uma pessoa, que foi uma gravadora, que acreditou na gente, que foi a Cogumelo. E isso aí foi. Depois, hoje, muita coisa. Se a gente não acreditar que pode existir, né, não algo igual ao que aconteceu, né, mas algo que vai causar algum impacto, né, alguma coisa desse tipo, então a gente tem que viver. Se você não vai acreditar que a gente vai ter um futuro melhor, né, para gerações futuras, que vão trazer coisas assim que são delas mesmo, né, que vão construir, claro. Né? Inclusive eu vejo, né, muita gente, porque os caras só falam das bandas dos anos 80, falam dos 90, 2000, caras, falo sim, tem muitas bandas boas que acompanharam, mas o que aconteceu e que isso é normal no mundo, quando eu comecei a tocar, tinha uma coisa, rock já era, que veio aquela onda lá de popa, aquele negócio, deu uma caída. Aerosmith parou, um montão de gente parou, e de uma hora para outra e começou a surgir o glam, Bon Jovi, aquelas bandas todas. Aí o Aerosmith voltou e voltou arrebentando, voltou melhor. Outras bandas ali voltaram, muitas bandas ali voltaram. A mesma coisa, você reparou que está acontecendo a mesma coisa agora? Sim. Sazonalidade? Muitas bandas que estavam paradas estão voltando, da minha época. E pegando um gancho, então, você tocou e você viu o Sarcófago voltando pro palco também, ou o Overdose voltando pro palco. Voltando pro palco. E aí, como foi a sensação? Foi legal, porque o Cláudio, ele sempre foi um amigo da gente, né? Assim, de levar amplificador para ajudar a gente a gravar. Trabalhou com a gente no The Laws of Scourge. E numa reunião que a gente fez lá na casa do Júlio, não sei se você conhece o Júlio, conhece, né? O que era esqueci o nome da banda dele, o Dr. Júlio, chama ele de Dr. Júlio. Sei demais, pô, sei demais. Aí a gente tava numa reunião na casa dele no final de ano, o Cláudio, falei, Cláudio, tem que voltar, cara, volta a tocar, o povo tá te esperando. Sim. O Cláudio, mas vou voltar, não foi eu que influenciei ele, não, ele falou que já tava voltando. Então é muito bom, porque o Cláudio é um músico, assim, que influenciou muitas bandas que surgiram, né? E o Overdose tem um trabalho muito forte. Falei, mas o Bozó, falei, cara, outro vocalista, bola pra frente. E eu falei, eu tô voltando aí, ó, você vai ver, daqui 2 anos eu tô voltando, o Wagner não quer, mas, né, ele tá no direito dele e fui. E o Cláudio, ele foi me mandando negócio, tô voltando, GG, gravei uma música nova, ficou aí. Coisa mais legal ainda foi dar certo a gente tocar junto. Tocamos muito com o Overdose na Santista, você teve no ginástico, né? Isso, é. Não, e era boa essa parceria, cara. Era bom o show esse show depois do outro, sabe? Era muito bom de ver. Eu nem passei som praticamente, né? O Overdose passou, eu falei, vou copiar tudo. Já tá, né? Tá assim pronto. Vai. Claro, pô, GG, eu falei, ué. Já vai, prático. Hoje, né, a gente tem que ser, né, uma coisa que a gente aprende, tem que ser mais prático, né? Nessa turnê nossa, chegou em alguns lugares que não passava som. Não, mas a gente subia lá em cima do palco 5 minutos, sabia o timbre do amplificador e acreditava que o operador de som, né? Hoje em dia o povo é mais profissional, não tem aquela coisa de ficar malhar som, né? Que esse negócio que antes acontecia, não tem nada sacanagem, né? Diz que hoje a galera tá mais profissa. Abaixava o som um pouquinho. Não, a galera sacaneava de propósito. Hoje já tem a cena, né? Você já chega ali e já coloca. Lá nesse show mesmo, os caras, vai ter uma bateria pra vocês pra Overdose. Eu falei, para com isso, põe a bateria pra todo mundo igual, os amplificadores, todo mundo, vai mudar aqui, ó, é a mão de cada um. Né? Deixa, todo mundo tem que ter a oportunidade de tocar bem. Não pode acontecer o que acontecia com a gente, né? Que a gente era obrigado a tocar em alguns lugares, né? Sem aquela condição. Não pode. Hoje em dia não precisa disso mais. Não precisa não. Verdade. Todo mundo tem que mostrar ali. E quais compromissos agora, então? Agora, se não me falha a memória, o próximo é um fest na Colômbia, que eu acho que vai ter mais bandas daqui lá. E depois a gente vai em novembro, porque é uma tour mesmo de 14 ou 16 shows, se não me falha a memória. A gente vai pegar desde o Paraguai, Argentina, né, até Honduras, esses países assim. Que legal, cara. E muito depois bom. A gente tem o ano que vem, que a gente vai tocar em Los Angeles, me parece, que é um fest de black metal, e em Las Vegas. Aí já bacana demais. Leva as fichas. Que legal, hein? Leva as fichas. Também está programado, que eu não tenho data ainda, né? Uma turnê europeia maior. Legal. Né? Um pouquinho mais extensa.
que não dá também, né, para mim ficar fazendo uma turnê de 50 shows, eu não aguento mais isso, não. Falei, vai de 10 em 10, 20 em 20, com intervalo de 2 dias. Aí que é bom, né, no cara? máximo, também, né? porque é mais difícil. Não, né? e eu lembro do Igor contando que vocês estavam num show, assim, eu não sei, acho que era o baterista de uma banda super famosa, que tava assistindo vocês tocando, e ele olhando, falou, pô, conheço aquele cara ali. Aí eu falei, bicho, você tá com o cara que, tipo assim, a galera quer, entendeu? Tipo assim, sabe, pedir autógrafo e tudo mais, porque você influenciou diretamente. Então, às vezes, é a mesma coisa de você, igual você falou do Alice Cooper, você tá de cara com o Alice Cooper, né? Entendeu? Eu não tive, eu dei de cara com ele, eu não consegui falar nada. Eu não consegui pedir uma foto, ele passou perto de mim, eu fiquei tipo assim, ó, sabe? Você fica imóvel, o cara passando assim, entendeu? É tipo isso. E você tem essa ideia, assim, do tanto que você influenciou esses caras e agora os caras tão, sabe? Cara, é o que eu te falei, né? Você vai tendo a noção disso a partir do momento que você vai vivendo. E como eu disse, acaba o show, antes do show eu tô andando ali, então eu fico muito acessível para todo mundo para poder conversar. Eu acredito muito nisso, né? Para conversar com as pessoas, para entender aquilo tudo. Isso aí serve tudo de um laboratório para você trazer tudo para dentro da banda, né? Para ver. Falava com os meninos, cara, lá na Europa o povo gosta do hino. Eu falei, não, gente, o povo gosta de todos os dias, nós vamos fazer um repertório mesclado. E eles viram, você tinha razão. É porque a gente sabe, né? Diz Foi muita carta, povo, né, velho? são muitos anos. Legal demais. Então, isso aí vai te dando informações, você vai usando. E a gente vai entendendo, cara, mas eu sou um cara igual a todo mundo. A gente é igual a todo mundo. A única coisa que aconteceu é que, em algum momento lá, a gente teve uma banda que eu estava no lugar certo, na hora certa, ou também errada, sei lá. E a gente gravou os discos e estamos aí. Tá aí até hoje. Muito legal. Mais um recado pra você, viu, metaleirão, que fica aí tirando onda demais, né? Zoando o show dos outros. Então, assim, ó, aqui, ó, né? Aprende aí, viu? É, isso aí. Eu acho que é legal, cara. Legal, Geraldo. Ficar velho, cara, é ruim por umas coisas, mas é bom por outras. Eu falo pros caras, eu já tô com 59 anos, eu fico brincando, eu sou quase um sexagenário. Aí o que acontece? Eu não tenho tempo mais de ficar com essas briguinhas. E outra coisa que a gente tem que entender, todo mundo tem o direito de expressar-se. Né? O Sarkov, que é o Sarkov, porque expressou, né, aquilo que ele achava. O cara, verdade, cara é um babaca, aquela música dele, é um charlatão, azar, ele tem direito de falar isso. Só que eu não tenho tempo mais para ficar respondendo essas coisas, cada um acha que é. E a gente escolhe, eu quero ir naquele show, eu vou. Naquele lá eu não quero ir hoje, não é porque eu não gosto da banda, hoje não dá, hoje não tá na minha onda. Então você escolhe, a vida é assim, né, de escolhas e pronto. Todo mundo tem o direito de tudo, só não tem o direito de passar dos limites. É isso aí. É isso. Cara, grande prazer, velho. Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Nossa, foi valioso demais, assim, a gente tem certeza que, pô, sabe, a gente está muito feliz, né, de ter você aqui, trazendo essa história toda, uma história muito legal. Então, assim, só tem a agradecer. Quando fechou, eu falei, nossa, vai ser muito legal, porque, assim, acho que todo lugar, acho que não teve um lugar, cara, que eu viajei pra tocar que não fala de sarcófago, sabe? É tipo, sempre, assim, sabe? A gente foi tocar lá em Lima, a galera pirando, assim, sabe que a gente é daqui, né? E sabe, fica falando. Mas aqui, fala pra gente, então, rede social pra galera seguir, pra quem não conhece, a banda nova. A rede social que a gente usa é o The Laws Oficial. The Laws Oficial. Isso no Instagram? Instagram. The Laws Oficial. Com 2 Fs? Ou um F só? O oficial? Não, com um F só. Com um F só. Só o The Laws. A gente canaliza tudo ali pra não ter problema. E tem as redes sociais particulares. A minha, você vai me encontrar como GBH, MNLL ou Geraldo Minelli. Bom também demais. pode mandar lá. O Igor tem que vir, viu? Tá aí ó, o convite pra você, o Igor Podrão, guitarrista, né? Ele tem que vir, porque ele tocou no Multilator. Pois é, a gente pode fazer o Guitar Hit com ele, né? Pra falar de guitarra até morrer. É bom esperar na hora que ele voltar da turnê, a gente ele conta pra gente dessa turnê também. Legal. Mas é isso. Muito obrigado, tá? Valeu demais, uma honra. Obrigado demais. Muito obrigado. Valeu demais. Valeu. Encerra aí pra nós. Galera, e pra você que ficou até aqui, você é um cara valioso aqui pra gente, porque a gente sabe que assistir um podcast inteiro não é todo mundo que assiste, a galera vai só nos cortes. Então, muito obrigado pra você que tá aqui até agora assistindo. Valeu demais. Se desse, a gente mandava um presente pra você agora. E assim, fica ligado que a gente vai ter muito mais gente aqui que a gente vai chamar, muito mais coisa legal pra curtir. Aceitamos sugestões. Aceitamos sugestões e indicações também.
fala para aquele guitarrista daquela banda que é seu amigo, vai lá no Rockeral, falar com os caras são gente boa, talvez não tanto, mas mente pela gente. E os outros conteúdos, tá? Porque a gente não faz só o podcast, a gente tá um pouco focado nisso, que era o planejamento nosso, mas tem outros conteúdos sobre teste de equipamentos, teste de guitarra, bate-papo. O Guitar Hit é só para você que é guitarrista mesmo, porque... É só os doentes. Guitar Hit é só pros doentes. Entendeu? E aqui a gente tem o Master Guitar Hit, entendeu? O nosso mestre. É Master na doença só, Virgínia, na guitarra. Não, que nada. Ó, o cara é tipo... Paciente número 1. Mas é isso, galera. Obrigado e obrigado mais uma vez. Valeu, um abraço. Mais um. Tamo junto. Valeu. Tamo junto.